Sementes e Colheitas, Neville Goddard. Agora dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Como foi dito, o assunto desta manhã é tempo de sementes e colheitas. Embora tenha o mesmo título do meu último livro, não é para ser encontrado naquele livro, pois esse livro é uma tentativa de interpretar algumas das passagens mais difíceis da Bíblia. Dele, nos 9 capítulos, uma visão mística e também uma certa abordagem de como você mesmo pode se aproximar da interpretação da Bíblia, pois, como você sabe, não é um livro da história. E assim, quando me dei conta de significados mais profundos nas passagens do que aqueles normalmente atribuem a eles, comecei a vê-los ou a aprendê-los misticamente. E assim eu dei-lhe uma interpretação mística de muitas das passagens mais escuras. Por exemplo, quando Salomão fez uma carruagem da madeira do Líbano, ele fez a si mesmo. Ninguém fez isso para ele. Isso é o que você deve fazer. Isso é o que eu devo fazer. Isso é o que todos devem fazer. E nesse capítulo eu mostrei que a madeira não é madeira como você sabe que é madeira. Isso significa que a madeira do Líbano é a mente incorruptível, mas você faz isso por si mesmo, mostrando-lhe os lados, o que eles foram feitos e quais são os significados realmente. Então nós tomamos aquela passagem muito estranha, a instrução aos discípulos para tirar seus sapatos ou não fornecer nenhum sapatos quando eles viajavam. E nós mostramos que a palavra sapato não é apenas a coisa que eu uso no meu pé. É o símbolo do Espírito de deixe-me fazer isso por você. Pois o sapato toma sobre si não só a sujeira e a sujeira que normalmente caem sobre o pé do usuário, mas protege o usuário de qualquer contato com o mundo exterior. E assim, qualquer um que se oferece para fazer o que devemos fazer e poderia fazer muito melhor a nós mesmos, está se oferecendo como nosso sapato. E se eu despertar espiritualmente, eu devo fazê-lo para mim. Eu preciso tomar minha própria mente e controlá-la. Tomar minha imaginação maravilhosa e realmente controlá-la e defini-la para fins nobres e não ter algum intermediário entre mim e Deus. Pois o Deus deste mundo é um Deus interno. Ele é aquela força inevitável que expressa nos fatos exteriores as tendências latentes da alma. E assim, se eu descobrisse que Deus não pode fazer o trabalho por mim, eu não posso ter você comendo meu alimento espiritual e esperar crescer espiritualmente, então essa é realmente a tentativa dos 9 capítulos do livro Sementes e Colheitas. Mas o assunto desta manhã eu quero abordá-lo de forma diferente. Esta declaração é tirada do livro do Gênesis. O capítulo 8 do Gênesis é uma promessa feita ao homem que, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Dizem-nos que o homem foi colocado em um jardim e o jardim foi concluído. Cada árvore estava dando frutos. Tudo no mundo estava acabado e ele foi colocado no jardim para plantar e para colher. Ele não planta, ele não faz nada, mas plantar e para colher. Ele não é chamado a fazer árvores ou crescer árvores novas.
tudo está terminado. Como nos foi dito em João, eu vos enviei para ceifar o que não plantaste, porque a criação está consumada. Cada drama humano concebível, cada pequeno enredo, cada pequeno plano no drama da vida já está elaborado, como meras possibilidades enquanto não estamos nelas. Mas elas são extraordinariamente reais quando estamos nelas. Assim, o homem pode entrar em contato com esse estado particular de sua escolha, pois minha imaginação pode me colocar em contato interiormente com o estado desejado. Se eu estou nele, vou perceber isso no meu mundo. Os estados nos quais nos encontramos são o tempo da semente. A colheita é simplesmente o encontro de eventos e circunstâncias da vida. Mas a memória do homem é tão curta que ele esquece a semente. Mas todos os fins correm para as origens. Por isso, se a origem, digamos, é desgraça, o fim será infortúnio. Mas quando você colhe o infortúnio, você se pergunta: por que isso deveria acontecer comigo? Quando eu fiz uma coisa como esta, em movimento, eu não entreguei aos pobres, não assisti ao serviço, não rezei diariamente. E por que essas coisas deveriam acontecer? Mas você vê que, meu Deus, nunca se esquece, porque Ele sempre dá o fim em harmonia com a origem. E você e eu somos seletores. Nós não fazemos, nós não somos criadores. A criação está terminada. Todo o vasto mundo da criação, como nos disse em Eclesiastes, eu sou o princípio e o fim. Não há nada que venha que não tenha sido e seja. Portanto, olhe para a criação como terminada. E você e eu somos apenas seletores daquilo que é. Por seletores, eu quero dizer que você e eu temos o privilégio, não podemos exercê-lo, mas é nosso privilégio selecionar esse aspecto da realidade a que responderemos, e ao respondê-lo, nós o colocamos em existência para nós mesmos. Não sabendo que somos tão privilegiados, simplesmente atravessamos o mundo refletindo as circunstâncias da vida, sem nos dar conta de que temos o poder de criar ou superar as circunstâncias da vida. Agora vamos analisar o que eu pessoalmente quero dizer por sementes. Se tudo estiver terminado e completado, então por que haverá a promessa da semente e da colheita enquanto a terra permanecer? Agora a semente para aqueles que estão aqui esta manhã, como deveríamos realmente saber, não estamos levando isto literalmente. Nossa semente é aquele momento do tempo em que você e eu reagimos a qualquer coisa neste mundo. Pode ser a um objeto, pode ser a um indivíduo, pode ser a um pouco de notícia que temos ouvido, mas o momento de reação, que é a resposta emocional, é a nossa atitude. Nossas atitudes são as sementes da vida, e embora não nos lembremos da semente ou do momento da resposta, a natureza nunca esquece. E quando aparece de repente em nosso mundo, essa súbita é apenas um surgimento de uma continuidade oculta. Foi contínua desde o momento da reação até que apareceu no mundo. Sua aparência no mundo é colheita para que você e eu possamos colher qualquer coisa que desejamos. Mas devemos primeiro ter uma semente. Deve ser procedido por um momento de resposta
ou de atitude? Quantas vezes você diz, eu me aproximei dele na atitude errada? Ou ele está na atitude errada? Ou você deve mudar sua atitude se você quer continuar nesta vida? Eu disse-o, você o disse, talvez nós o dissemos, um ao outro. Mas nós sabemos a importância da atitude direita. Sabemos disso, que posso mudar minha atitude se as circunstâncias mudam. Isso é automático. Sabemos que se alguma coisa acontecer de repente no meu mundo, de que até aquele momento eu não estava ciente, eu, tornando-me consciente de uma mudança de circunstância, automaticamente produziria em mim uma mudança de atitude. Todos nós fazemos isso, manhã, meio-dia e noite. Mas isso não é importante, que é uma reflexão da vida. 99% do mundo refletem a vida. Agora posso conscientemente, posso voluntariamente, posso deliberadamente produzir em mim uma mudança de atitude, uma de minha própria descrição, uma que eu mesmo destaco, e não uma que é determinada por ou, de alguma forma, depende de um estímulo, de uma mudança do próprio objeto. Você deve mudar antes de mudar a minha atitude em relação a você? Sabemos que se você mudar, eu mudarei minha atitude em relação a você. Mas devo passar pela vida simplesmente refletindo essas mudanças nos objetos e não posso deliberadamente determinar a mudança antes da mudança no objeto? Pois, se puder, eu estou me movendo em direção ao controle total de meu destino e me tornando mestre do meu destino. Se posso assumir uma atitude ativa e positiva e não depender de mudanças no objeto para mudanças em mim mesmo. Se eu posso fazer isso, eu realmente sou, se não um mestre completo, estou me tornando mais no controle das circunstâncias da vida. Mas 99% do mundo espera que as coisas aconteçam no exterior e depois refletem. Isso não é nenhuma realização em tudo. Se nós despertássemos e nos tornássemos verdadeiros seletores da beleza deste jardim que Deus nos deu, para que possamos destacar aquele aspecto particular ao qual iremos responder, então o faremos, mudando deliberadamente nossa atitude em relação à própria vida. Há uma pequena fábula que nos é dada para mostrar como é feito. Se você estudar cuidadosamente a fábula, verá a importância da imaginação, a da raposa e das uvas. Vocês e todos sabem disso. Quando ela não conseguiu obter as uvas, então ela se convenceu de que as uvas estavam azedas e, imaginando que as uvas eram azedas, evocava em si uma mudança de atitude. Já não se sentia sobre as uvas como se sentia antes, agora que é uma fábula, um pouco em um tom negativo ou um tom trágico. Você e eu tomamos a mesma história, mas agora nós colocamos em um tom positivo. Contemplamos nosso sonho ambicioso, nosso nobre conceito de vida. Pode parecer que não temos os talentos para percebê-lo, em vez de dizer o que a raposa fez, que a coisa está além de nós e, portanto, é azedo de qualquer maneira, podemos ter a mesma técnica e saber como seria se tivéssemos percebido isto. Como seriam os sentimentos
Se eu pudesse contemplar como seria o sentimento, se eu fosse o homem que eu quero ser, se você fosse a pessoa que você quer ser e se alegrar com esse estado como se fosse verdade, estou produzindo em mim a resposta emocional necessária para a semeadura. Eu não posso ver uma colheita imediata. Talvez a coisa que eu estou dando agora, a expressão sobre a forma da semente, é um carvalho, não é um cogumelo pequeno que cresça durante a noite. Talvez o meu sonho demorasse um pouco, mais de tempo entre o plantio e a ceifa. Mas se eu souber que todas essas coisas são consistentes, veja os campos mais próximos. O sésamo era de sésamo, o milho era milho. E se era milho, deve ser o milho quando aparece na época da colheita. Então eu posso selecionar a natureza do milho, as coisas que eu posso encontrar no meu mundo. Posso aceitar não apenas Neville como um homem, posso aceitar o pedido primeiro do meu círculo íntimo, como um homem de família, os desejos de minha esposa por seu filho, por seu marido, por ela mesma, pelo desejo da criança por si mesmo, e mover-se para além do meu pequeno círculo, como um homem de família para o círculo de amizades, ir além disso em meus conhecimentos, ir além disso em total estranhos estados impessoais. Mas se eu sei que a lei é válida, não importa quando eu operá-la. Fazê-la inconscientemente ou conscientemente, você obtém resultados independentemente, e os resultados estão em harmonia com o plantio, com a semente real. Agora, o que é a nossa semente hoje? Existem vários 2.000 estranhos aqui. Temos 2.000 pedidos diferentes, multiplicados por um grande número, porque temos pedidos para os outros. Mas você pode tomar hoje, como você se senta aqui, e você pode realmente contemplar o que seria, como suponha que era verdade. Suponha que eu pudesse me voltar agora para um amigo e me alegrar com ele por causa de sua boa fortuna e realmente continuar uma conversa mental com ele a partir da premissa de que ele ou ela já realizou o seu sonho. Agora, como eu faço isso em minha imaginação, estou estabelecendo dentro de mim uma certa atitude alterada em relação a esse indivíduo. Estou produzindo dentro de mim uma certa resposta positiva, deliberada e emocional. E naquele momento que eu faço isso, é a semente. Vou encontrar esse indivíduo amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, e ele vai dar testemunho daquilo que eu plantei agora. Ele pode ser totalmente inconsciente que eu o plantei neste jardim. Não estou buscando o seu louvor, não estou buscando crédito, estou buscando resultados. Se eu vejo o homem tornar-se a encarnação do sucesso que eu sei que ele deseja e eu desejo para ele, esse elogio é suficiente, é o pagamento suficiente. Que mais pagamento alguém desejaria além dos resultados, pois tudo é um presente, porque eu deveria ter dado mais. Meu pai me deu o jardim, tudo está em plena floração, e ele me deu escolha, o maior dom de todos. Liberdade total de escolha da natureza do fruto que eu vou colher no meu mundo. Mas eu não posso simplesmente entrar no jardim e começar a colher frutas. Deve haver uma semente, mas devo sempre ter em mente que colherei aquilo que eu não concordei em nenhum trabalho. Eu não trabalho para fazê-lo assim, eu simplesmente plantá-lo.
pois nesse momento de resposta está contido todos os planos, toda a energia necessária para desdobrar esse plano em um perfeito fato, objetivo maravilhoso que eu, então, vou colher, tomando consciência dele como uma realidade externa. Mas eu não trabalho para fazê-lo assim, eu simplesmente preciso saber que é assim. Então, é o nosso privilégio, essa é a nossa escolha. Se você acredita nisso, não está maravilhado com o tipo de coisas que você plantou, com o tipo de semente que, em nossa ignorância, em nosso sono, permitimos que realmente se dispersasse em nosso mundo? Você vê alguns dizerem: mas por que Deus permite isso? Você não pode conceber um Deus infinito que não seja infinito em todos os aspectos. Se eu fosse incapaz, na verdade incapaz de assumir, digamos, um estado desagradável, eu não poderia ser o filho do meu Pai, porque meu Pai é infinito. E se ele fosse realmente incapaz de assumir qualquer estado, então ele não seria Deus. Tudo está dentro de mim. Tudo. Você não pode conceber algo que eu não contenha. A coisa mais horrível do mundo, se não fosse assim, eu não poderia ser infinito. E, portanto, não o filho do meu Pai infinito. Então Deus é infinito e nos deu tudo, mas Ele nos deu liberdade de escolha para que possamos nos tornar seletivos, discriminativos e trazer tudo o que é bonito fora desse jardim. Se eu pegasse o piano, as 88 notas do piano, se eu pudesse extrair desse teclado de piano toda a discórdia, eu não teria um teclado de piano? Se eu pudesse bater uma discórdia e porque me assusta ou me perturba, a coisa grita em meus nervos. Se eu pudesse agora extrair as notas que produzem a discórdia e depois continuar extraindo as notas que produzem a discórdia, eu removerei as 88 notas. Não haveria notas sobrando em que eu pudesse tocar a harmonia de amanhã. Mas deixe-me deixar as notas e aprender a arte de tocar o piano para que eu possa, a partir das mesmas 88 notas, trazer todas as harmonias do mundo. A mesma coisa é verdade do homem. Em vez de olhar para alguém e aceitar como final a evidência dos sentidos, há alguém em que trouxe para fora em seu próprio mundo. Diga a doença. Está tentando analisá-la do exterior. Quando eu contraio o erro, quando eu vim no contato próximo com alguém que teve o erro e então me fazendo exame em o laboratório com meu sangue e tentando encontrá-la lá, você nunca vai encontrá-la lá, apesar de toda a sabedoria do homem. Você o encontrará somente na consciência do indivíduo que, no momento agora, há muito esquecido, plantou a coisa que está colhendo agora. E você não vai encontrá-la em qualquer análise externa, porque as coisas vistas nunca foram feitas de coisas que aparecem. Vocês são advertidos uma e outra vez em todos os livros da Bíblia, mas especialmente no capítulo 11 do livro de Hebreus, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas ninguém acredita nisso. Ele insiste em encontrar em coisas vistas, então ele extrai meu sangue, ele extrai um pequeno pedaço de minha pele e ele começa a fazer uma análise disso. E ele vai me dizer que sim, ele encontrou. Está no meu sangue. Não estou negando que ele encontrou no meu sangue, mas por que está em meu sangue? Está em meu sangue ou em meu mundo, porque em algum ponto no tempo eu, exercitando o direito como filho livre de Deus,
Selecionei algum estado desagradável relativo a outro. Não precisa ser para mim mesmo, poderia ser para o outro, em que eu me regozijei na dor de outro, onde a minha resposta emocional à notícia que eu ouvi foi bom. Então eu coloquei em movimento. Mas quando aconteceu no meu mundo, eu não achei que era tão bom, mas foi a minha colheita. E todas essas coisas são a colheita de Deus, coisas que você e eu plantamos, pois todas as coisas correm de forma verdadeira. Não se surpreenda com a súbita em nosso mundo. Alguém está doente. É apenas súbita porque nos esquecemos e a memória do homem é muito, muito curta. Então, saia sabiamente hoje. Saia decidido a se tornar mais seletivo, mais discreto na sua escolha de ideias que você vai entreter e destacar a ideia que iria abençoar um indivíduo e produzir em si mesmo a resposta emocional que você testemunhou esse estado em seu mundo. E sabe naquele momento de que a resposta você plantou para aquele indivíduo e ele está enraizado em você. Não há tal coisa como ele não será encontrado em seu mundo, pois ele está enraizado em você. Todo mundo está enraizado em você, portanto, você não vai perdê-los. É plantado em relação a esse ser e que o ser vai colhê-lo, e você saberá a colheita quando aparecer em seu mundo. Você planta simplesmente e deixa a colheita tomar conta dela.